Existem algumas coisas sobre esse incêndio na Califórnia que precisa ser relatado. Precisa ser relatado, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é uma visão mesmo apocalíptica do âmbito da destruição. Foi uma destruição devastadora que aconteceu na Califórnia. Não foi algo natural que aconteceu na Califórnia. Foi algo sobrenatural que aconteceu na Califórnia. Então, existe uma imagem de satélite, por exemplo, tem uma imagem de satélite, eu quero mostrar para vocês já já, e existem alguns pontos que ficou sobre esse incêndio da Califórnia que a gente precisa analisar, né? Olha só o que esse xerife diz. Parece que uma bomba atômica caiu de xerife sobre áreas queimadas em Los Angeles. Incêndio destruíram quase 10 mil casas e estruturas de toda a região. O xerife do condado de Los Angeles, Robert, declarou que esperava que o número de mortes pelos incêndios florestais da Califórnia aumentasse em uma coletiva de imprensa no dia 9. Parece que uma bomba atômica caiu nessa área. Não espero boas notícias e não estamos ansiosos por esses números. 2 grandes incêndios florestais que a Los Angeles, nas regiões leste e oeste, destruíram quase 10 mil casas e outras estruturas, queimando pela 3ª noite seguida. E aí ele relata que foi semelhante a uma bomba atômica. Agora, olha só que interessante, irmãos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Quando a gente começa a analisar de perto o que aconteceu na Califórnia, a gente vê que não é normal o que aconteceu na Califórnia. Olha o que essa menina está afirmando aqui, né? O que ela está falando aqui sobre a Califórnia. Coincidências muito estranhas que aconteceram nos incêndios de Los Angeles. E é claro, gente, que são só coincidências, não tem nenhuma conexão com a verdade. Imagina, coincidências existem. A primeira delas é que 8 focos de fogo diferentes se iniciaram de maneira totalmente misteriosa em menos de 48 horas. Então, assim, me chame de teórica da conspiração. Mas isso sempre acontece, gente, isso é normal. Incidentemente, a prefeita da cidade de Los Angeles estava fora, estava viajando em um momento muito crítico, eu diria. É que todos os reservatórios de água foram previamente esvaziados antes dos incêndios começarem, a ponto de a água nem estar saindo dos hidrantes e nem ter pressão. E é exatamente por isso que o fogo tomou essa proporção. Até o Mel Gibson deu uma entrevista para uma televisão dos Estados Unidos falando sobre essa coincidência, sobre esse caso aí dos reservatórios de água estarem extremamente baixos para a época e para a temporada. Mas os reservatórios de água não estão baixos apenas porque eles estão baixos, não. A água desses reservatórios foi drenada alguns dias antes. Olha aí, irmãos. Não mar. Água. Por quê? Ai, são só coincidências. Ai, também tem mais uma que eu adoro, que é o financiamento para o Corpo de Bombeiros na cidade de Los Angeles. Foi drasticamente reduzido em 18 milhões de dólares entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Mas também, gente, só coincidência. As companhias seguradoras cancelaram a cláusula que fala sobre incêndio nas apólices de seguros dessa galera aqui. Olha só, 15 dias que reside nessa região. Isso aconteceu há exatos 15 dias atrás. Então, preste atenção no que ela já falou. Olha só.
Todos os reservatórios de água para incêndio secaram. Não tinha água nos hidrantes. Os hidrantes é aqueles ferros que ficam no meio da rua que os bombeiros usam para apagar incêndio. Não tinha água para apagar incêndio. A prefeita cortou a verba, 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares, olha só, irmãos, 18 milhões de dólares para a questão do corpo de bombeiro. Terceiro, 15 dias antes dos incêndios da Califórnia, as seguradoras tiraram a cláusula de destruição por fogo de carro e casa. Quer dizer, se você perder a tua casa e o teu carro por causa do incêndio, automaticamente a seguradora não tem como pagar. Tem mais, irmãos. Tem mais, olha só. Tudo coincidência, claro. E sabe o que é coincidência também? É coincidência que o vento esteja absurdamente anormal nessa... Aí vem o vento, eles estão dizendo que vem um vento do deserto muito forte, né, que veio sobre a região da Califórnia, que ele é o causador do incêndio. região nesse período do ano. Claro, gente, olha, estamos apenas especulando porque é toda uma imensa coincidência. As casas que estavam aqui nesse local, elas nem são mansões que possuíam túneis que conectavam uma casa à outra, túneis e casas que estão envolvidas em uma investigação enorme de crimes, daquilo que não pode ser mencionado nem aqui nem em nenhuma outra rede. Mas você sabe, envolve a galera lá do Epstein e do P. Diddy. Mas é claro que isso é só uma teoria. Essa é a mais forte na minha visão. Eu não sei se vocês viram uma entrevista do Dr. Way. Olha só. O Dr. Way falando que ele comprou uma mansão lá em Hollywood e a casa dele tinha túneis. Túneis. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, ó. E ele fala que nunca entrou. Ele fala que nunca tinha entrado. Ele falou bem assim que nunca tinha entrado, né? Deixa eu pegar isso aqui. E o incêndio pegou a casa de todas as celebridades, irmãos. E segundo as fontes do Dr. Ray, é aquele artista dos artistas e dos famosos de Hollywood, né? E ele disse ó, por exemplo, na mansão que eu comprei, eu descobri um porão com túneis. Na Raquel Welch. Quem tinha nos túneis? Achou alguma coisa? Eu nunca entrei na minha própria mansão e segui os túneis. Mas tem túneis. Eu, um dia na cozinha, era mármore, como se fala? Mármore. E eu notei um defeito, um dia cutuquei e o negócio abriu. E eu encontrei lá dentro um porão e tinha túneis. Você nem quis saber pra onde vai. Eu nunca segui eles. Mas tem a minha mansão que eu comprei, uma super extrema famosa, não sei se foi ele que colocou, nem sei se ela sabia. Na minha mansão que eu comprei no meio de Beverly Hills, de uma famosíssima Raquel Welch, tinha túneis. Mas você não tem medo desse túnel de alguém entrar por ele e entrar na sua casa? Eu também sou da direita, irmão. Eu sou sharpshooter. NLA, sharpshooter. Vocês entenderam isso aqui? E aonde as casas foram destruídas em Los Angeles, pegou a casa dos poderosíssimos artistas em Hollywood.
E veja, a gente está falando de alguém conhecido aqui, ó. Eu descobri um porão com túneis. Da Raquel Welch. Que tinha nos túneis, alguma coisa? Eu nunca entrei na minha própria mansão e segui os túneis. Mas tem uns túneis. Eu, um dia na cozinha, era mármore, como se fala? Mármore. Eu notei um defeito, um dia eu cutuquei e o negócio abriu. E eu encontrei lá dentro um porão e tinha túneis. Você nem quis saber pra onde vai. Eu nunca segui eles. Então, veja bem, se na casa que ele comprou de uma celebridade tinha túneis, parece que toda ligação. Só que o que aconteceu, segundo o que foi falado aqui, ó. Teoria da conspiração, gente, porque até parece que eles iam querer destruir as provas, né? Nada a ver. Ah, Carol, mas incêndios assim são comuns nessa região. Então, o que eles fizeram através do incêndio, irmãos? O que eles fizeram através do incêndio? Eles podem ter destruído as provas. Vocês estão entendendo? Ou precisa desenhar? Porque tudo isso está ligado ao rapper Didi e todo o tráfego humano, as festas, e pega a questão dos menores, das crianças que poderiam estar sendo envolvidas por trás dessas celebridades. Então, veja o que está ligado. Primeiro, a água dos reservatórios do bombeiro estava seca, não tinha água nos hidrantes. A verba dos bombeiros não chegou, 18 milhões de dólares. Terceiro, você vai ver que os ventos que eles estão dizendo que vieram forte do deserto, estão dizendo que é normal, mas não é normal. Quarto, você vê que as casas das celebridades que estão sendo ligadas a esses casos diabólicos que envolvem os menores, que envolvem orgias, que envolvem tráfico humano, foram totalmente destruídas, porque provavelmente todas as provas que comprovam a ligação com o Didi e com o Jeffrey Spitz, eu nem sei o nome que a irmã Laís colocou aí, está ligado, que envolve celebridades de Hollywood. E o que deixa entender que foi algo totalmente criminoso que aconteceu e está acontecendo na Califórnia. E, infelizmente, irmãos, a mídia não está dando notoriedade como deveria a um caso como esse. Teve mortes, teve destruição, assim como eles fizeram no Havaí. Outra vez agora acontece, assim como eles fizeram no Chile. E existe algo muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que teve 3 focos de incêndio. 3 focos de incêndio. 3 focos de incêndio que foram detectados no mesmo momento. É algo assim que, quando você para para imaginar, quando você para, né, para fazer uma análise disso daqui, as pessoas não querem acreditar, porque é tão surreal que eles tenham coragem. O que eu iria falar é que 3 focos de incêndio se acenderam no mesmo momento na Terra. E existem imagens via satélite mostrando esses 3 incêndios começando no mesmo momento, lá na Califórnia. Então, a gente sabe que foi algo criminoso. Existe queima de arquivo por trás disso.
existe destruição de provas por trás disso. Destruição de provas por trás disso. E existe as Smart Cities por trás disso. Eles vão recomprar novamente aquela área, e quando eles reconstruírem essas áreas, elas vão vir totalmente diferentes do que foram e do que eram. E aí, irmãos, eu digo outra coisa para você. Dá uma olhada na imagem da capa da The Economist, das previsões para 2025, e você vê novamente Saturno, que representa Satanás aí, e olha como é que está a cidade, olha como é que está ali, ó, o globo pegando fogo, e você vê um incêndio, né? A imagem dos prédios ali como incêndio. E olha a imagem de cima. Novamente, uma mensagem preditiva sobre o que poderia acontecer em 2025, que já aconteceu. Só que eu quero falar algo que eu não vi ainda nenhum youtuber falando, que é a ira de Deus sobre a Califórnia. Irmãos, de Deus não se zomba. Eu vou repetir, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colhe. O estado da Califórnia é o estado mais democrata, mais de esquerda dos Estados Unidos. É no estado da Califórnia que foi aprovado as clínicas de transição de sexos para crianças e adolescentes nos Estados Unidos. É no estado da Califórnia que as mulheres grávidas vão tirar os seus filhos. É no estado da Califórnia que foi autorizado o uso de drogas. É no estado da Califórnia que as pessoas podem entrar em estabelecimentos e roubar até $800 e não ser presa. É no estado da Califórnia que se abriu a porta do inferno para o mundo, que se chama a indústria do entretenimento, que é Hollywood. O império do mal, carregado de mensagens preditivas, que mudou o comportamento da sociedade. E é na Califórnia que está a sede das Big Techs. O controle da internet mundial está na Califórnia. Olha a quantidade de coisas que está ligada ao estado da Califórnia. A sede das maiores operadoras de inteligência artificial está exatamente na Califórnia. Então, você vê que existe uma manifestação humana e uma manipulação humana debaixo de uma permissão de Deus por causa da perversidade, por causa da imoralidade, por causa da transgressão que existe em torno da Califórnia. Então, nós sabemos que há algo criminoso. Há algo, veja, não ter água nos reservatórios e no hidrante. A prefeita não está na Califórnia no dia do incêndio, ela estava na África. Não liberar verba de $18 milhões para os bombeiros. As imagens via satélites que mostram 3 focos de incêndio começando no mesmo momento. Você vê que todas as casas de celebridade ligadas a Didi sendo queimada, queima de arquivo. Criaram um caos para destruírem provas contra um dos maiores escândalos envolvendo políticas, músicos, artistas dos Estados Unidos e do mundo. E eu vou dizer para vocês, aconteceu tudo isso, aconteceu. Aconteceu tudo isso, aconteceu. Mas tudo isso foi debaixo de uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus. Obrigado, irmã Márcia, por informar. Uma permissão de Deus. Por que, pastor Carlos, uma permissão de Deus? Porque a Califórnia atraiu a ira de Deus.
a Califórnia atraiu a ira de Deus. Irmãos, qualquer hora dessa eu vou pregar uma mensagem. Eu já falei aqui sobre a medida do pecado, né? Quando você lê Gênesis 15, você vai ver que Deus fala sobre a medida do pecado dos amorreus. Quando encheu a medida do pecado dos amorreus, Israel entrou na terra prometida e tomou posse do que era deles. Quando você lê Mateus, capítulo de número 23, Jesus fala sobre a medida do pecado dos fariseus. Que a medida do pecado dos fariseus veio através da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque não houve arrependimento do pecado daquela geração e nem dos antepassados. A medida do pecado enche. E quando eu estive nos Estados Unidos, eu falei, a medida do pecado da América está transbordando. E o que resta é a ira de Deus. Não importa se Donald Trump vai entrar. A ira de Deus está sobre os Estados Unidos. A ira de Deus está sobre os Estados Unidos. Então, existe uma medida de pecado para uma cidade, para um estado, para uma nação. E existe a medida do pecado do mundo, que já está transbordando também, que anuncia que o apocalipse está às portas. Então, pode ter, com certeza pode, meu irmão. Com certeza pode. Com certeza pode haver manipulação humana, porque não foi normal não ter água nos reservatórios e nos hidrantes. Não foi normal a prefeita não estar na cidade. Não foi normal não liberarem verba para o corpo de bombeiro de 18 milhões de dólares. A ventania que deu não foi normal e a queima da casa das celebridades não foi normal. Tudo teve um propósito no incêndio da Califórnia. Veja que o mesmo diabo que levanta, destrói. Teve a casa só de uma celebridade lá de Hollywood, só de uma artista de Hollywood. A casa dela é avaliada em 55 milhões de dólares. 55 milhões de dólares. Vamos colocar que é 50 milhões de dólares a R$6, 6 vezes 5, 30. 300 milhões de reais. Vale uma casa que foi destruída pelo incêndio. Então eu digo assim, tudo houve a mão humana, mas com a permissão de Deus. Porque a ira de Deus veio sobre a Califórnia por causa de toda a imoralidade gerada não só lá, mas gerada no mundo, através da indústria hollywoodiana. Através da indústria hollywoodiana. As imagens são tenebrosas, né? As imagens são tenebrosas. Que você vê em torno da Califórnia. São assustadoras. E essa imagem aqui da The Economist já divulgava claramente. Também, obrigado, Mariane. Essa questão aí da irmã Eliane me fez lembrar agora. Irmãos, a companhia de seguro cancelar o pagamento para quem tem problema com incêndio em casa e carro, estava previsto que isso ia acontecer. Então, isso não é teoria. Irmãos, isso não é teoria. Isto que aconteceu na Califórnia não é teoria. Foi premeditado. E os próprios Rothschilds divulgaram isso. Divulgaram isso. Tá aí, ó. É isso aí mesmo. Claro como a luz do sol. Só não enxerga, meu irmão, quem não quer acreditar que nós estamos dentro de um sistema e o sistema é bruto, que nem diz outro. O sistema é bruto.